internauta, telespectador da TV Márcia, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 7 de fevereiro. Hoje comemora-se o dia do gráfico. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham em gráficas. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Sidney trazendo-nos a primeira parte de uma palavra muito importante ministrada recentemente em nossa igreja. Você também ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre bondade e benignidade. Duas virtudes que todo cristão deve pôr em prática no seu relacionamento interpessoal. A bondade e a benignidade, inclusive, são um dos dons e um dos talentos que todo cristão deve produzir e deve, no seu relacionamento interpessoal, tratar as pessoas. Por quê? Porque a bondade e a benignidade é um dos atributos divinos. E quando nós passamos a nos relacionar com Deus, essas virtudes elas têm que ser postas em prática no seu relacionamento, na sua maneira de viver, no trabalho, no seio da sua família. E a gente precisa realmente de pôr em prática essas virtudes que o nosso Pai Celestial passa para os seus filhos. Portanto, continue conosco. Quero lembrar a todos, mais uma vez, que neste sábado, os pais e avós que desejarem matricular o seu filho ou seu neto no Departamento dos Soldados de Cristo, as matrículas estão abertas. Neste sábado, a partir das 14 horas, procure a direção deste segmento, desse departamento em nossa igreja. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, esquina com o Monumento do Centenário. Não há como você errar, porque é fácil, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, neste sábado, leve o seu filho ou seu neto, matricule, porque as matrículas estão abertas para esse ano letivo de 2025. Seu filho vai aprender muito a como ser um cidadão de bem e, se ele quiser seguir a carreira militar, ele tem tudo para aprender ordem unida e também a saber como deve enfrentar os obstáculos existentes na vida. Portanto, você que reside em Campina Grande e desejar matricular o seu filho, neste sábado, leve-o até as dependências da Igreja do Calvário e matricule o seu neto, o seu filho, para fazer parte desse departamento, Soldados de Cristo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esses dois dons e esses dois atributos de Deus que nós, na condição de filhos, recebemos: bondade e benignidade. O egoísmo é uma das marcas registradas da nossa geração. As pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, pensando apenas no seu bem-estar, no seu conforto, no seu luxo, olhando para o próximo como alguém a ser explorado e não como alguém a ser amado. A Bíblia nos ensina acerca do fruto do Espírito. Benignidade e bondade são fruto do Espírito. Ser benigno é exatamente o contrário de ser maligno. A nossa sociedade competitiva, draconiana, quer construir o sucesso sobre os escombros do outro. Para eu ter vitória, o outro tem que ser derrotado. Para eu vencer na vida, o outro tem que sofrer uma cachapante derrota. E desta maneira, a sociedade fica violenta, perde a sensibilidade do amor, do serviço, da bondade no trato e nos relacionamentos. Nós temos que ser bons
E bondade é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, é fruto do Espírito. A Bíblia só chama um homem de bom. Esse homem foi Barnabé. Barnabé foi aquele homem que viveu para servir. Ele investiu na vida das pessoas. Investiu na vida de Saulo de Tarso e ele se transformou no maior apóstolo do cristianismo. Investiu na vida de João Marcos e ele veio a se tornar um cooperador do apóstolo Paulo, escritor do importante evangelho que leva o seu nome. Ele investiu nos pobres da Judéia e vendeu uma propriedade para socorrer as pessoas necessitadas. Quando você é uma pessoa boa, exerce bondade, você quer servir, você quer ajudar, você quer ser uma bênção dentro do seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, olhando para o próximo, não como alguém a ser explorado, mas olhando para o próximo como alguém a ser servido. Agora mesmo você tem esse grande desafio de ser benigno, de ser bom, de você exercer o fruto do Espírito nos seus relacionamentos. Certamente sua vida será abençoadora e as pessoas que convivem com você serão abençoadas. Coríntios capítulo 13, de 1 ao 13. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não abre em ciúmes, nem arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que era incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é maior dentre eles três. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. No Teu Espírito Santo nós te pedimos, Senhor, abre os nossos corações nessa manhã e fala conosco o que o Senhor quer que nós aprendemos. Em Cristo Jesus, amém. Irmãos, quem não gosta de escrever carta? Talvez alguns antigos já escreveram cartas. Eu me pus, quando era adolescente, a escrever cartas. Não sabia e não tinha muito conhecimento. Mas os irmãos mais antigos, que moravam com familiares em longa distância, era necessário escrever carta. Não era verdade, irmãos? Os irmãos há 27 anos atrás, há 25 anos atrás, escreviam cartas. E aí, N cartas, irmãos. Os namorados escreviam cartas de amor
estou apaixonado por você, né? Quero lhe conhecer, ou dentre outras coisas assim, né? Você é a minha rosa que brotou no meu jardim, essas coisas, muito meio sem sentido, né? Mas os homens faziam esse tipo de coisa. Eu nunca dei para fazer essas coisas, irmãos. Aliás, eu lembro de uma cartinha só, simples, que eu escrevi para minha esposa, que ela tem até hoje, passa na minha cara. No dia de aniversário, eu dei uma Bíblia de presente a Lucinete, está ali, que ela não vai me deixar mentir. E aí eu botei assim, eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, mas eu coloquei assim, espero que essas flores sejam dadas a cada ano. Só não vão perguntar se ela recebeu cada ano, irmão. Pelo amor de Deus, vocês vão me passar a fazer vergonha. Então, irmão, carta é excelente, carta é necessário. Hoje não mais, a gente tem smartphone, a gente tem o celular, a gente manda memorando, a gente manda Face, a gente manda tudo. Mas naquele tempo era necessário escrever carta. Eu lembro que meu pai escrevia, não, meu pai lia, não lia tão bem, mas meu pai Ivanildo, por mais que ele fosse cego de um olho, e a gente costumava dizer na minha casa que ele era o que mais via, por mais ser cego de um olho, meu pai, quem conheceu meu pai, ele tinha essa deficiência, mas ele enxergava muito longe, né? E às vezes eu via pai lendo um jornal, muito raro, mas às vezes eu olhava o jornal e eu achava que ele estava lendo só as figurinhas do jornal, ele estava lendo, e meu pai tinha algumas palavras difíceis de compreender, né? Mas a minha tia mora até hoje em São Paulo, e ela sempre mandava cartas para a gente. E eu lembro quando pequeno, as cartas quando chegavam em casa, meu pai logo abria e mandava a minha irmã mais velha, Sandra. O que é que eu sei que era Sandra? Que hoje eu fiz uma consulta no grupo. Me diz aí bem rapidinho, quem é que lia as cartas de pai, as cartas de tia quando chegavam? E minha irmã disse, era eu. Então eu estou dizendo porque eu soube hoje, que era minha irmã mais velha que lia as cartas quando chegava de São Paulo. E essas cartas, irmãos, ela falava muita coisa. A minha tia fazia muitos anos que estava lá. E ela contava muita coisa. Muita, né? Ela dizia que estava bem, ela dizia que estava trabalhando, dizia que adoecia, dizia mais que estava bem. Ela falava tantas coisas e eu, quando era pequeno, eu ouvia a minha irmã Sandra falar para o meu pai sentado na mesa, ouvindo isso. E eu ficava interessante, eu disse, meu Deus, na minha cabeça, eu disse, eu acho que é logo ali, né? Para ela mandar essa carta, é logo ali. Só que as cartas, antigamente, demoravam muito tempo, muito, meses, né? E quando chegava até lá, nesse momento, às vezes acontecia de não ter, já ter passado a situação. Eu lembro que, quando meu pai ouvia todo o relato da minha tia, automaticamente, na mesma hora, a minha irmã pegava papel e ele começava a escrever o que estava se passando. Ele dizia que tinha lido a carta e que tinha recebido e tinha escutado, e aí ele ia contar o que estava acontecendo naquele momento. Eu achava engraçado, irmãos, porque até aquela carta chegar lá, muita coisa ia acontecer. Portanto que a carta era necessária naquele período. Hoje não mais. Hoje a gente passa um WhatsApp esperando que a pessoa responda e fica com raiva porque ela não responde na mesma hora. E as cartas naquele tempo demoravam muito tempo, mas era imprescindível. E aí, irmãos, há 27 anos atrás, 3 de abril de 98, foi o ano que eu conheci a minha esposa, estrelou, ou foi lançado nos cinemas brasileiros, Central do Brasil. Os irmãos lembram desse filme, Central do Brasil? Central do Brasil fala e conta a história de Dora. Quem era Dora? Dora era uma ex-professora amargurada, né, interpretada por Fernanda Montenegro, e aí ela estava no Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Era uma professora que escrevia todas as cartas de todas as pessoas que passavam por lá, só que Dora fazia uma coisa, ela nunca mandava as cartas. Ela recebia o dinheiro e nunca mandava as cartas. Ela estava pouco se importando com quem ia receber ou quem ia deixar de receber.
A questão era o bolso dela. E aí ela vê numa situação delicada. Uma das clientes dela morre ao sair da Central do Brasil e o menino de 9 anos, chamado Josué, vai ficar com ela. E aí começa a saga, o drama do filme, em que Dora, a ex-professora, sai para o interior do Nordeste para tentar descobrir quem é o pai do Josué, que ele nunca viu. E aí volta-se esse enredo. Na verdade, esse filme, inclusive, ele recebeu Globo de Ouro nesse ano e também foi para um festival em Berlim, na Europa. A questão é que esse filme retrata uma situação que se retratou naquele momento onde nós estávamos vivendo. O filme queria dizer que a migração dos nordestinos para o sul, ele queria também enfatizar a pobreza que existia, né, a desigualdade social, tudo se passava e retratava-se naquele filme, onde que cartas e mais cartas eram escritas, mas nunca chegava ao seu destino. Até porque Dora, como eu disse, nunca se preocupou em mandar carta nenhuma. A questão era o bolso dela. E aí, irmãos, nós vamos ver nessa manhã, não vou dizer que ele é um professor, mas o apóstolo Paulo, agora como pai, e como pastor, e como apóstolo, tomando uma atitude diferente de Dora, a professora angustiada. Mas para a gente entender o pano de fundo, o que se passa, por que Paulo escreve a igreja de Corinto, por que ele fala sobre esse tema, nós precisamos de entender algumas coisas. E aí eu quero que os irmãos fiquem bem atentos para a gente depois entrar propriamente dito na mensagem, ou na palavra, ou na lição dessa manhã. Diferente de Dora, Paulo era um homem preocupado, não era um homem angustiado. Diferente da professora, não era talvez uma professora que nunca se deu bem na vida, ou talvez ela se arrependeu do ofício que se tinha e agora resolveu ganhar dinheiro na Central do Brasil. Paulo não era dessa forma. E aí Paulo, praticamente com 50 anos, ele sai de Atenas e vai para Corinto, na Grécia. Entendam, nós vamos ter que fazer essa linha de tempo da vida de Paulo. Paulo, basicamente, com 50 anos, ele sai de Atenas e vai para Corinto, na Grécia. Então, nesse ano, 50 anos ou 51 depois no ano do nosso Senhor, e aí eu tenho que fazer uma ressalva, e eu tenho que fazer agora uma vírgula. Eu preciso colocar uma vírgula aqui. Todas as vezes que eu estou lendo uma carta, eu procuro saber quando que aquela carta foi escrita e que período foi escrita. Baseado no nosso Senhor Jesus, da vivência dele e do sofrimento, da morte e ressurreição, eu gosto muito de ver que período foi aquilo. Então, Paulo, ele foi contemporâneo do Senhor Jesus, era jovem, lá em Atos vem dizendo, e é necessário que ele escreva essa carta, porque a igreja precisava. Só que Paulo, ele só vem escrever essa carta depois de 3 anos, depois que ele sai de Corinto. Ele vem escrever essa carta em Éfeso, porque ele recebe informações de uma família. Só que Paulo, como eu estava dizendo para os irmãos, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, tinha se passado praticamente de 17 a 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. Muito pouco, irmão. Muito pouco. Jesus nasce, morre aos 33, e depois de 20 anos mais ou menos, é que começa a peregrinação de Paulo, na segunda viagem dele, que ele funda a igreja de Corinto. Então, basicamente, Jesus tem subido aos céus, já tinha se passado de 15, 17 até 20 anos. Muito pouco, irmãos. Muito pouco.
É como se a gente fosse dar uma notícia a alguma pessoa. Vou ser bem mais simples. Quando alguém não sabe do endereço e pede para que você indique a ele, a gente não usa o período de tempo. A gente diz assim: olha, se tu for para ali e dobrar ali e vai lá na frente, tu chega lá. A gente não calcula o tempo, a gente não calcula a distância, mas a gente gosta de dizer, não, é logo ali, não é verdade? Para trazer aquela segurança para a pessoa que está perguntando, a gente diz, olha, é logo ali. Se tu dobrar a esquina e for toda a vida, tu vai chegar lá. Então, Paulo, ele entende que esse período de tempo que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, é muito pouco tempo, irmãos. Para ele e para os demais apóstolos estavam ainda, é como se estivesse logo ali, entende? É como se fosse logo cedo, e na verdade era cedo. Tinha se passado praticamente 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. É a idade do meu menino, né? E quantas vezes a gente olha para os meninos da gente e diz, Pia, como cresceu? Foi logo ali, né? Mal saiu da barriga da mãe, está ali. Olha como cresceu. Era essa a intenção e o pensamento dos apóstolos e também de Paulo. Paulo dizia, ele subiu, foi logo ali. Parece que foi ontem. E Paulo, com todo amor, ele vem a cuidar daquela igreja. Então Paulo chega no ano 50, 51, 52 e 53 em Corinto. E aquela cidade, irmãos, vocês já sabem como era. Era uma cidade que era uma cidade turística, onde as pessoas do Oriente Médio e também do Ocidente estavam ali. Era uma cidade totalmente rica, fabulosa, luxuosa, né? Tinha vários colégios, né, linguísticos, e também tinha a classe filosófica, ou a filosofia lá em Corinto. Era muito difícil Paulo entrar naquela igreja, naquela cidade, naquele contexto. Então o que é que Paulo faz? Durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, Paulo vai trabalhar como artesão. Paulo vai fazer tendas, junto com uma família judia, que ele conhece, que era Áquila e Priscila. Entende esse pano de fundo? Eu gostaria que vocês entendessem isso, irmãos, para a gente situar no que a gente vai ler. Paulo chega na cidade de Corinto e ele tem que agora trabalhar para, de alguma forma, ele ganhar vidas e estabelecer a igreja. Logo depois, ele conhece quem? Silas e Timóteo, aonde Paulo deixa o artesanato e aí vai se dedicar na pregação da igreja, na pregação da palavra de Deus. E aí, com Silas e Timóteo ajudando, Paulo sai dessa fase e começa agora a trabalhar na igreja, aonde ele passa mais 1 ano e 6 meses, completando 3 anos em Corinto. Paulo vê muita coisa. Aliás, aquela cidade da Grécia, onde eu comentei aqui uma vez na aula, era uma cidade que de 2 em 2 anos tinha as Olimpíadas da Grécia. Então Paulo, ele viu aquilo, ele assistiu aquilo, porque ele fala com propriedade de um atleta de Cristo. E Paulo está nesse contexto. Paulo vê como é que a igreja, vê aliás que a igreja é submersa na prostituição, né? Existem prostitutas cultuais naquele tempo que adoravam a Vênus, e aí Paulo tinha que firmar o evangelho naquela cidade. Contanto, irmão, que Paulo, ele passa 3 anos, e aí ele sai de Corinto e vai para Éfeso, e passa 2 anos em Éfeso. Penso eu que Paulo imaginava que estava tudo encaminhado.
3 anos é muito pouco, irmãos. Assim como a nossa subida do Senhor naquele tempo. Mas Paulo, com amor e com afinco, né, ele sai de lá, deixa, penso eu, que tudo alinhado e vai para Éfeso. Só que Paulo, ele tem uma surpresa muito grande. No ano de 56, ele tem que escrever uma carta, que parece-me que a carta de Coríntios, na verdade, não é só uma recomendação, ela é um manual das coisas, que como tem que se proceder. Queremos, mais uma vez, lembrar a todos os nossos internautas que residem em Campina Grande, que desejarem matricular os seus filhos ou netos no Departamento dos Soldados de Cristo, nesse sábado, procure a direção deste departamento, nas dependências da Igreja do Calvário, a partir das 14 horas. Queremos também lembrar a todos que desejarem participar de um dos nossos cultos, sempre aos domingos, 9 horas EBD, Escola Bíblica Dominical, aos domingos às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família e às quintas-feiras estudo bíblico. Estamos inclusive estudando o livro do profeta Oséias. Vale a pena você participar. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vamos encerrar o nosso programa com este belíssimo hino interpretado por um dos cantores do ministério da LPC. E até segunda-feira, se Deus quiser. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.